Olá, bom dia meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um dia, nesse momento aqui na presença de Deus, para trazermos uma palavra da parte do Senhor com respeito ao que a Bíblia fala e relata a como fazermos para obtermos a salvação. A Bíblia é bem clara e nos ensina e nos esclarece de que forma nós podemos alcançar a salvação e sermos livres da condenação. O capítulo 4 de Efésios, versículo 6 diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui a Bíblia está dizendo que existe só um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Só existe esse Deus, Criador do céu e da terra, não existe outro. Sendo que, no momento em que o homem foi criado por Deus, ele teve o privilégio, que foi o nosso pai Adão, de estar na presença de Deus, convivendo com Deus. Mas chegou um momento em que ele foi necessário, Deus tira ele ali do Jardim do Éden. E nesse momento que ele sai do Jardim do Éden, ele perde aquela oportunidade de estar com Deus e de viver para sempre com Deus. Porque o próprio Senhor disse, está escrito lá em Gênesis 3, que tinha ali uma árvore no meio do jardim que ele não poderia tocar, nem comer do seu fruto, porque no dia que ele comesse, ele ia chegar a descobrir o bem e o mal. E no momento que ele estava só sabendo do bem, ia ser tudo bem na sua vida, mas quando ele descobrisse o mal, aí ia mudar a história da sua vida. E Deus não queria que ele descobrisse o mal, mas que continuasse sempre sabendo só do bem. E é isso que acontece com as nossas vidas. Nós, quando nascemos, como crianças, somos inocentes, não sabemos do bem e do mal. E começamos a crescer e começamos a entender que existe as duas faces. Existe o bem e existe o mal. E, por nós ter sido, através do nosso pai Adão, destituído da glória de Deus, que era, vamos dizer assim, é como se fosse um véu que dava uma cobertura em livrar o homem de se envolver com o mal, aí foi quebrada essa barreira, foi tirado esse véu. Quando o homem se destitui da glória do Senhor, essa proteção ela sai, e o mal ficou exposto e favorável a nós o alcançar e também a desejar. É tanto que você vê lá no início, que quando Adão é retirado, Deus retira ele do Jardim do Éden por causa da desobediência, ele e Eva, e quando eles é colocados na terra, a Bíblia fala dos dois filhos dele, de Caim e Abel. Adão conheceu o mal, Eva conheceu, e foi necessário ser colocado na terra para pagar o preço da desobediência a Deus. Deus sentenciou Adão com a sua sentença, sentenciou a Eva com a sua sentença e sentenciou a serpente com a sua sentença. Cada um teve a sua sentença de ter se envolvido com o mal. Mas aí Adão, ele tem mais Eva dois filhos, Caim e Abel. Teve um dia que Deus chega para Caim e fala para Caim como ele falou para o seu pai Adão: olha, Caim, tenha cuidado para não se envolver com o mal, porque ele jaz à tua porta. Então, antes de Caim se envolver com o mal, Deus o avisou. Deus disse: olha, você, Caim, tenha cuidado para não se envolver com o mal, que o mal jaz em tua porta. Ou seja, o mal já estava rodeando e procurando envolver Caim. Ele também não deu ouvido a Deus
desobedeceu a Deus e se envolveu com o mal em matar o seu irmão por inveja do seu irmão. E aí começou esse envolvimento do homem com o mal cada dia mais pior na face da terra, cada dia descobrindo coisas mais más e pior para nossas vidas. E aí vem aqui no capítulo 4 de Efésios, versículo 6, dizendo que um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Essa graça foi dada, mas tem uma medida da graça. Ela não é exposta aí a vontade, do jeito que nós queremos. Não, ela tem uma medida, tem um preço. Essa medida é um preço. É um dom gratuito de Deus, que foi dado através de Jesus Cristo para todos nós. Mas tem uma medida. Pastor, mas qual é a medida? A medida que inicia para você obter essa graça é, em primeiro lugar, a obediência. A obediência à palavra de Deus, os estatutos do Senhor Deus. Essa é a primeira medida. A segunda medida é você amar ao próximo como a si mesmo. Em primeiro lugar, só esse Deus, que é só um que existe, como aqui está dizendo, que só existe um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, o primeiro, depois que Jesus chega e essa graça vem imerecida para nossas vidas, nós não merecemos nada. Para nossas vidas tem a medida da obediência. Primeiro, obedecer o quê? O que Jesus começou a ensinar. Ele disse, olha, um jovem chega e fala, o que farei eu para herdar a vida eterna? Ele diz, venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Isso não significa dizer que ele tinha que dar toda a riqueza e ficar pobre, não. É porque Jesus viu o coração dele que não estava bem por causa da riqueza. Bem, mas aí vamos lá. Quando Jesus fala quando a palavra fala que Jesus é a medida, a primeira medida é a obediência. A primeira obediência que Jesus pediu, olha, ele pergunta para o jovem se ele conhece os 10 mandamentos, ele até cita. Jesus disse, eu vou deixar 2 mandamentos para você, através da minha graça, que vos basta. O primeiro mandamento, ame o Senhor teu Deus, com toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Segundo, você ama o seu próximo como a si mesmo. Então, a primeira medida que vem aqui sobre esse versículo, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Essa primeira medida é obedecer e não sacrificar, fazer sacrifício de todo. Obedecer ao Senhor Jesus Cristo. De início ele diz, obedeça o que eu lhe ensino. Obedeça os estatutos do meu Pai, obedeça a palavra do meu Pai. Ame a Ele de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com toda a tua força, e só a Ele preste culto e o adore. Segunda medida, segunda ordenança do Senhor, ame o próximo como a si mesmo. Então, para você alcançar a graça, que é um dom gratuito de Deus, através de Jesus Cristo, e a salvação inicia por essa obediência em entrar nessa medida. Então, tem uma medida da graça de Deus para nós ser salvos. Tem um sacrifício a fazer. O primeiro sacrifício, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse no Evangelho de Mateus. Isso é medida para obter a graça de Deus. Segundo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Terceiro, buscai a santidade, ao qual, sem santidade, o homem jamais verá a Deus. Isso tudo é medida da graça de Deus através de Jesus Cristo, para nós nos tornarmos novamente uma nova criatura na presença de Deus. Eis que o velho se fez novo e nova criatura somos, e tudo o velho já passou, e agora vivemos uma nova vida. Então, essa é a medida através da graça em Jesus Cristo, o Salvador e Senhor pessoal das nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe e que venha lhe trazer entendimento
sobre essa palavra, em nome de Jesus. Amém.